Olá pessoal, hoje veremos paralelogramos, sextos anos, sétimo A, oitavo A, que são minhas turmas, né? Então para sextos, sétimos e oitavo. Para sextos, apenas a apresentação das figuras e algumas propriedades, ok? Para sétimos e oitavos, além da apresentação, características, não é? Algumas também propriedades, e veremos cálculos de área, ok? Muito bem. Na figura abaixo estão representados 4 paralelogramos. O primeiro é paralelogramo qualquer, o segundo é um retângulo, o terceiro é um paralelogramo quadrado e a quarta figura é um losango, paralelogramo losango, ok? Muito bem. Então, aqui está um paralelogramo qualquer, aqui um retângulo, quadrado, losango. 1.1. Características de um paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, ou seja, ele tem 4 lados, é uma figura plana de 4 lados, ok? E os lados opostos são paralelos, isso em qualquer paralelogramo. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, qualquer que seja o paralelogramo. Por exemplo, esse ângulo aqui, desse vértice, é congruente com o ângulo desse vértice aqui, ok? Já esse ângulo total aqui é congruente a esse aqui. O mesmo no quadrado, aqui, no retângulo, né? Aqui, aliás, retângulo tem ângulos retos, então dispensa comentários, né? Aqui no losango, esse ângulo total aqui é congruente a esse total aqui. E este aqui é congruente a este ângulo todo aqui. Ok? Muito bem. As diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio, ou seja, no ponto médio. Ponto de intersecção das diagonais é o ponto médio das diagonais, ok? Agora, se os lados do paralelogramo forem congruentes, tiverem medidas iguais, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, caso do quadrado e do losango, né? Tanto quadrado quanto losango tem os 4 lados congruentes, portanto, suas diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Essa diagonal, chamada diagonal maior, divide esse ângulo ao meio, né? Essa diagonal, que é a diagonal menor, divide os ângulos internos aqui ao meio, o mesmo acontecendo com o quadrado. No caso do quadrado, como o ângulo do quadrado é 90 graus, então a diagonal vai dividir esse ângulo em 2 ângulos de 45 graus, ok? Isso dá para ver pelo teorema de Tales, por exemplo, né? E aqui você tem, nesse paralelogramo, né? Você tem uma reta aqui, reta MP, passa por aqui uma reta MP, que é paralela à reta NO aqui, tá vendo? Então, 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, né? O que ela faz? Determina ângulos alternos e internos congruentes, ok? Então, esse ângulo aqui é alterno a esse e interno às paralelas, ok? São ângulos congruentes, mesma coisa com esse aqui, de baixo aqui, né? Esse ângulo aqui, alterno e interno com esse, portanto, são ângulos de medidas iguais. Mesma coisa para essa diagonal aqui. Essa diagonal é uma reta transversal a essas paralelas, OP e MN. Ok? Essas retas são retas paralelas cortadas pela transversal onde está apoiada essa diagonal. Ok? Portanto, esse ângulo, alterno e interno com esse, tem a mesma medida. Assim como esse ali, alterno e interno com esse, também tem medidas iguais. E aí, também usando a congruência de triângulos,
Então, você verá que esses ângulos são realmente todos de medidas iguais. Esse mede igual a esse igual a este igual a esse igual a esse aqui. Igual no quadrado, né? Esse é 45, aqui é 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Aqui depende da medida do ângulo total para você determinar a medida desse ângulo menor aqui, né? Da metade dele, ok? E aqui no caso, eu fiz a medição pelo GeoGebra, esse aqui tem 26,57 graus, tá? Eu botei logo o de cima também com 26,27 graus. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo isósceles, ok? Triângulo isósceles. O que acontece com o triângulo isósceles, né? Na base, os ângulos têm medidas iguais, ok? Porque ângulos opostos a lados iguais têm medidas iguais, tá? Isso é conhecimento de geometria, perfeito? Mesma coisa você tira aqui no quadrado, tá? Já no retângulo isso não ocorre e nem no paralelogramo qualquer, ok? Muito bem, vamos ver mais propriedades. Ok, 1.2, retângulo é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E suas diagonais são congruentes. Então, o retângulo tem 4 ângulos de 90 graus e tem diagonais congruentes, de tamanhos iguais, ok? Quadrado é um retângulo que possui os 4 lados congruentes, ok? Olha só, o quadrado, ele tem 4 ângulos retos, não é? E diagonais congruentes, ok? Mas além disso, o quadrado tem 4 lados congruentes, o retângulo não. Só os lados opostos são congruentes. Aliás, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, o retângulo é isso aí. Então, o quadrado, você pode dizer que o quadrado é um retângulo de lados congruentes, que tem todos os lados congruentes, ok? As diagonais de um quadrado dividem os ângulos internos em ângulos de 45 graus, ok? E no ponto onde se intersectam, formam 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado, como ele é um paralelogramo que tem os lados congruentes, todos os lados congruentes, suas diagonais são bissetrizes internas dos ângulos, não é isso? Bissetrizes dos ângulos internos, ok? Portanto, as diagonais do quadrado vai dividir os ângulos internos em ângulos de 45 graus. E, além disso, cortam-se aqui ao meio, formando ângulos de 90 graus, ok? Então, você pegou aqui esse triângulo pequenininho aqui, esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui é 45, aqui é 45, aqui você tem um triângulo pequenininho aqui, ó. Esse aqui são 4 triângulos pequenos, né? Triângulos isósceles aqui, tá vendo? Aqui, ó, semidiagonal, aqui semidiagonal e aqui lado, né? Medida de um lado qualquer, ângulo de 90 graus, portanto esse ângulo da base aqui é igual a esse ângulo da base aqui. Se aqui é 90 graus, né? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, portanto esse é 45, esse é 45. Está aí provando por que as diagonais de um quadrado dividem os ângulos ali em ângulos de 45 graus, né? Divide cada ângulo desse de 90 em 2 de 45. Perfeito? Muito bem. 1.4. Losango é um paralelogramo que possui 4 lados congruentes. As diagonais de um losango formam 4 ângulos de 90 graus no ponto onde se intersectam. Então aqui está mais uma propriedade das diagonais de um losango. Além de elas serem bissetrizes internas dos ângulos, né? Bissetrizes dos ângulos internos, elas
formam ângulos de 90 graus no ponto onde se intersectam. Perfeito? Muito bem. Aqui dá para ver também que, pelo Teorema de Tales, você tem aqui duas retas paralelas, aqui a reta MP, reta NO, cortada pela transversal MO, que é a diagonal maior desse losango, ok? Então, pelo Teorema de Tales, ângulos alternos internos são congruentes, tá? Isso decorre da correspondência, né? Lá no caso mais geral, você tem lá que ângulos correspondentes são congruentes. A partir daí você chega à conclusão que os ângulos alternos internos também são congruentes, ok? Tem que rever a propriedade de retas paralelas cortadas por uma transversal. Daí vem o Teorema de Tales depois, aí, ok? Mesma coisa ocorre aqui, essa diagonal corta essas duas retas paralelas aqui, né, determinando ângulos alternos e internos congruentes. E, para além disso, aqui, a diagonal maior, por exemplo, né, ela divide o losango em dois triângulos isósceles, né? Esse lado aqui tem a mesma medida desse, ok? Portanto, esse ângulo tem a mesma medida desse. Mesma coisa aqui, esse ângulo tem a mesma medida desse, porque aqui tem o triângulo isósceles. Tal qual a diagonal menor também divide o losango em dois triângulos congruentes, triângulos isósceles, percebe? Então, tal forma, esses ângulos da base aqui têm medidas iguais. Então, esse ângulo tem medida igual a desse, esse tem medida igual a desse. Como esses dois triângulos são congruentes, esse ângulo é igual a este é igual a este. Portanto, a diagonal dividiu o ângulo interno ao meio. Portanto, a diagonal é bissetriz. E aí está provado por que as diagonais do losango são bissetrizes internas, dos ângulos internos aqui, né? Bissetrizes dos ângulos internos, ok? Tudo decorre de propriedades, né? Da geometria plana, conhecimento de triângulos, triângulos isósceles, etc. Teorema de Tales, né? Agora vamos ver áreas dos 4 paralelogramas acima. Perfeito? Muito bem. 1.5, as áreas dos 4 paralelogramas acima. 1.5.1, paralelogramo qualquer, que é o primeiro paralelogramo ali na figura. A área que nós chamamos de S, de superfície, não é isso? É dada por base vezes altura. Isso para qualquer paralelogramo. Você pode calcular assim. Área dada pela expressão base vezes altura. No caso acima, a base mede 3 centímetros, aquela altura também mede 3 centímetros. Portanto, 3 vezes 3, 9 centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. 1.5.2, paralelogramo retângulo, área, base vezes altura. A base daquele retângulo é 2 centímetros, a altura é 3 centímetros, portanto a área 2 centímetros vezes 3 centímetros, 6 centímetros, centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. 1.5.3, paralelogramo quadrado. Área também é base vezes altura, só que o quadrado tem lados congruentes, portanto, vai ficar lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado ou quadrado do lado. Aquele quadrado tem lado de medida 3 centímetros, portanto, área do quadrado, daquele quadrado, 3 centímetros ao quadrado. Muito bem, o quadrado de 3 é 9 e o quadrado de centímetros é centímetros ao quadrado. Finalmente, 1.5.4, paralelogramo losango. A área do losango não é dada pela expressão base vezes altura, não. Ali, por exemplo, eu estou calculando, escolhi um dos triângulos, né? Que os triângulos são congruentes. A gente já viu que a diagonal menor, por exemplo, divide o paralelogramo losango
em dois triângulos congruentes, ok? Naquele sentido assim para cima. Então a diagonal menor divide o losango em dois triângulos congruentes. Calcula-se a área de um desses triângulos, multiplica por 2, você tem a área do losango. Ok? Vamos dar uma olhada ali em cima para ver? Aqui está, eu escolhi essa diagonal menor, dividindo o losango em dois triângulos congruentes. Esse lado tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, a mesma medida desse, e a base aqui é comum, portanto, triângulo isósceles aqui, triângulo isósceles aqui. Calcula a área de um triângulo, multiplica por 2 e você tem a área total do losango, não é? A área de triângulo é dado pela expressão base vezes altura, aqui está a altura, dividido por 2, né? A área de triângulo é base vezes altura, dividido por 2. A base é a diagonal menor, a altura é a metade da diagonal maior. Lembra-se que as diagonais de um losango formam um ângulo de 90 graus no ponto de intersecção. Portanto, a metade da diagonal maior é a altura desse triângulo MNP. Também é a altura, a outra metade, é a altura do triângulo NOP. Perfeito? Vamos calcular essas áreas? Muito bem, então voltamos aqui, né? Base vezes altura dividido por 2. Isso duas vezes, porque eu quero a área do losango. Então vai ficar duas vezes diagonal menor, está aí, ó, NP, vezes a metade da diagonal maior, então é MO dividido por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2, ok? Isso é igual a, você multiplica NP vezes MO sobre 2, dividido por 2. Quando você divide por 2 e divide por 2 novamente, você dividiu por 4. Então vai ficar 2 vezes diagonal menor vezes MO, que é a diagonal maior, dividido por 4. Ao multiplicar 2 por essa expressão, você pode simplificar esse 2 com esse 4. 2 dividido por 2 é 1, então aqui vai ficar 1 vezes isso aqui, e aqui 4 dividido por 2 é 2. Portanto, ficará diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Essa é a expressão que calcula a área de qualquer losango. Então, a área de um losango, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Observação, já destaquei lá em cima, né, que os triângulos MNP, que eu escolhi para calcular a área, e o triângulo OPN são congruentes, são dois triângulos isósceles, né, os lados são iguais porque são lados de um paralelogramo, e a diagonal menor é comum aos dois triângulos, sendo a base desses triângulos isósceles. Perfeito? Muito bem, eu sou o professor Ideraldo Thompson de Paula. Ficamos por aqui por enquanto. Se você gostou, dê um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá.